Olá, meu nome é Tina, e muitos já me conhecem pelo trabalho que realizo há 20 anos, viajando pelo mundo todo, à procura de histórias reais. Me deparo com inúmeras situações chocantes e tristes, onde se vê a lágrima de uma dor percorrer o rosto daquela senhora, a qual carrega no seu coração o peso de uma vida cheia de batalhas, constante em busca de justiça. A história a seguir é de Dona Rosa, uma garota pacata, de uma família cristã e muito rígida. Sua vida ficou mais colorida, no entanto, cheia de encontro e desencontro. Um amor proibido, mas incondicional. Uma história surpreendente e cheio de mistérios, do começo ao fim. Mas antes de começar, peço a gentileza de se inscrever no canal e comente abaixo do vídeo o que você achou desta história. Isso é muito importante para nosso canal crescer em informações para todas as pessoas que passam ou passaram pela mesma situação da Dona Rosa. Bom, então vamos lá? Olá, me chamo Dona Rosa. Hoje estou com 78 anos e irei relatar minha história real e um amor proibido que carrego até hoje no meu coração. História surpreendente, cheio de obstáculos, idas e vindas, mas com um final emocionante. Candeias, a pequena cidade do interior de Salvador, não era como as outras cidades da Bahia. Aqui, o tempo parecia passar de maneira diferente, como se o ritmo das horas fosse suavizado pela quietude das ruas de terra batida e pelos ventos que balançavam as palmeiras. As ruas, sempre empoeiradas, ecoavam com os sons que dominavam o cotidiano. As rezas que vinham da igreja, o som das fofoquinhas que fluíam pelas praças e os olhares curiosos que passavam de janela em janela. Candeias não era uma cidade movimentada, mas era, sem dúvida, um lugar de grande intensidade emocional, com um coração pulsante de mistérios e segredos. Aqui, todos pareciam conhecer todos, mas ninguém sabia tudo. No centro da cidade, erguia-se a imponente igreja de Nossa Senhora da Conceição. Era o coração espiritual de Candeias, o lugar para onde todos convergiam, não apenas para rezar, mas também para ver e ser visto. A igreja, de construção simples, mas grandiosa para os padrões da cidade, estava ali, sólida e constante, desde o início da formação da cidade. Sua fachada, de pedra calcária envelhecida, tinha o charme rústico que só o tempo poderia dar, e suas portas de madeira escura estavam sempre abertas, convidando a todos a entrar e a se perder em suas orações. Dentro da igreja, a atmosfera era ainda mais envolvente. O ar fresco e suave, misturado ao cheiro de cera das velas e ao perfume do incenso, criava uma sensação de calma que fazia com que os problemas do mundo parecessem distantes. O altar, adornado com velas brancas e flores frescas, era o centro da devoção. À sua frente, um grande crucifixo de madeira, detalhado e imponente, parecia observar todos com olhos de misericórdia. As paredes, revestidas de um tom amarelado pela ação do tempo, eram adornadas com imagens dos santos, cujos olhares fixos acompanhavam cada movimento dos que ali estavam. As vitrines coloridas, que refletiam as luzes do sol em tons de azul, vermelho e verde, criavam um ambiente quase mágico, uma mistura de luz e sombra que envolvia os fiéis e fazia com que, por um momento, as preocupações da vida cotidiana parecessem desaparecer. E foi nesse cenário que tudo começou. Dona Rosa cresceu naquela cidade, em um lar simples, mas cheio de amor. Seu pai, Osvaldo, era um homem trabalhador e rigoroso que fazia questão de manter os costumes e a moral da família intactos. Ele acreditava que a ordem era a chave para uma vida tranquila e que a religião deveria ser o alicerce para qualquer decisão. Sua mãe, Maria, era doce e atenciosa, mas sabia muito bem o peso das tradições que a vida na pequena cidade impunha. Dona Rosa, com seus 25 anos de idade, era a filha mais velha e sempre foi vista como a menina quieta, religiosa
que jamais faria algo para desonrar a honra da família. Sua beleza, com os cabelos castanhos ondulados e os olhos claros, era algo que não passava despercebido. Mas ela preferia ficar na sombra da sua própria humildade. Ela passava os dias ajudando a mãe na cozinha, indo à missa com seu pai e conversando com as outras mulheres da cidade. Era um verão quente de 1967 em Candeias. A cidade estava tomada pela festa de Nossa Senhora da Conceição, a celebração mais esperada do ano, que trazia uma mistura de fé, alegria e uma vibração que ecoava por toda a cidade. As ruas de terra estavam repletas de gente. As barracas de doces e brinquedos infantis coloriam a praça central, e os sinos da igreja tocavam com força, chamando todos para a missa especial em honra à padroeira. O céu estava límpido, com o sol se pondo lentamente atrás das colinas distantes, tingindo tudo com tons dourados e vermelhos. Era um desses momentos em que o tempo parecia se esticar, como se o calor e a fé unissem as pessoas em uma dança silenciosa de celebração. Naquele ambiente de festa, Dona Rosa se viu, como sempre, cercada por sua família e amigos, todos se preparando para a missa e depois para a procissão. Mas, apesar de estar rodeada de risos e conversas, algo dentro dela estava inquieto. Ela sentia o peso de uma ansiedade desconhecida, uma sensação que parecia ter surgido sem explicação. Sua mente vagava, mesmo enquanto seus olhos acompanhavam os detalhes da festa. Os vestidos coloridos das mulheres, os rostos iluminados de crianças correndo, a música de viola tocando ao longe. Ela, porém, estava distante, mais atenta a algo que ela não conseguia entender. O padre Antônio, como sempre, era o centro de todas as atenções na igreja. De postura reta e imponente, ele comandava o espaço com sua voz suave e segura, mas com algo misterioso que o tornava inalcançável. Ele era o homem de fé, reverenciado por todos os moradores da cidade, sempre presente nas missas e nos momentos solenes. Mas pouco se sabia sobre sua vida fora da igreja. Padre Antônio parecia uma figura de outro mundo, como se fosse um ser divino que transcendia a vida cotidiana de Candeias. Ele nunca se envolvia com os assuntos da cidade, nunca se misturava com os fofoqueiros, ou se permitia a qualquer tipo de aproximação que fosse além de sua função religiosa. Ele era, por assim dizer, intocável. Mas naquele dia, enquanto a multidão se acomodava no banco da igreja para a missa festiva, Dona Rosa, de olhos fixos no altar, sentiu algo que não poderia ser ignorado. Ele entrou na igreja, como sempre, com aquele passo firme e tranquilo, vestindo seu hábito preto, a cruz pendurada em seu pescoço reluzindo suavemente à luz da vela. Seus olhos se encontraram com os de Dona Rosa de uma maneira que ela nunca havia experimentado antes. Algo nos olhos do padre Antônio a fez parar, como se o mundo inteiro tivesse parado por um segundo. Era como se aqueles olhos carregassem um segredo, algo que ela não conseguia entender, mas que parecia tão real e intenso que seu coração disparou sem aviso. Ela sabia que não deveria sentir isso. Ele era o padre, um homem de fé, intocável e distante. Ele deveria ser visto como um exemplo, alguém digno de respeito, mas não alguém que poderia despertar algo tão profundo em seu coração. Ainda assim, algo em seu olhar fez com que Dona Rosa se sentisse vulnerável, como se fosse impossível resistir à força daquela conexão silenciosa. O olhar de Padre Antônio parecia carregar não apenas a serenidade e a devoção de sua profissão, mas algo mais, algo escondido. Havia ali, naquelas pupilas escuras, uma profundidade que a deixava desconcertada, um mistério que ela não podia ignorar. Era como se ele soubesse de algo que ninguém mais sabia, um segredo velado, algo que ele não poderia ou não queria revelar. A maneira como ele a olhou por aqueles poucos segundos fez com que a cidade inteira desaparecesse ao redor de Dona Rosa.
O calor do verão parecia se intensificar, e por um instante, ela sentiu que algo estava prestes a mudar. Ela não sabia o que, nem como, mas sabia que aquele momento seria um marco em sua vida. Ela queria desviar o olhar, mas algo a impedia, como se o próprio destino estivesse dizendo para ela que ela precisava ver, precisava sentir. O padre Antônio seguiu sua caminhada até o altar, sem desviar os olhos de Dona Rosa, mas o fez de maneira sutil, como se fosse algo inconsciente, como se aquele olhar fosse apenas parte de um jogo silencioso. A tensão no ar era palpável. Dona Rosa tentou se concentrar novamente na missa, mas o que estava acontecendo dentro dela não podia ser ignorado. O que era aquele sentimento? Era apenas a admiração por um homem de fé, como tantos outros que ela respeitava na cidade? Ou havia algo mais profundo e impossível de definir? Ela se perguntava se ele também sentia o que ela sentia, ou se aquele olhar era apenas parte de sua natureza reservada, sua habilidade de tocar as almas das pessoas com sua presença tranquila. Mas o que era inegável era que ele havia deixado uma marca em Dona Rosa, um peso que ela não conseguia afastar. E naquele momento, o que parecia ser apenas uma troca de olhares se transformou em algo mais forte, algo que ela não sabia, mas que estava começando a perceber. Não era só um homem de fé. Padre Antônio era algo muito mais complexo. Ele era humano, ele era intenso, e ele estava deixando uma impressão nela que ela não sabia como lidar. A missa seguiu seu curso, mas para Dona Rosa, o que acontecia ao redor parecia uma cortina desfocada. Seus pensamentos estavam centrados naquele olhar, naquele momento, naquela sensação de que algo estava prestes a acontecer. Ela sabia que, naquele verão de 1967, algo mudaria em sua vida para sempre. Algo que ela nunca poderia prever. Algo que a cidade de Candeias nunca imaginaria. E, no entanto, ela estava prestes a ser puxada para dentro de uma história que desafia as fronteiras entre o certo e o proibido, entre o desejo e a obrigação. O olhar de Padre Antônio era apenas o começo de um capítulo que ela nunca poderia esquecer. Padre Antônio era alto e magro, com cabelos pretos e aparentava ter seus 32 anos. Nos dias que se seguiram àquela missa, algo que Dona Rosa jamais imaginaria começou a acontecer, e ela não sabia como lidar com isso. Padre Antônio, o homem de fé que sempre fora uma figura distante e inatingível, parecia agora se aproximar dela de uma maneira que fazia seu coração bater mais rápido e sua mente se confundir a cada passo que ele dava. Não era uma aproximação óbvia, nada explícito que pudesse ser falado em voz alta. Era sutil, quase como um sussurro no vento, algo que só ela conseguia perceber. Mas aquilo não passava despercebido para seu coração. No dia seguinte à missa, enquanto ela se encontrava na praça, ajudando sua mãe a vender algumas mercadorias, ela ouviu ao longe, perto da igreja. Ele estava conversando com alguns homens da cidade. Mas logo, como se tivesse sentido sua presença, seu olhar encontrou o dela. E então, como se fosse natural, um sorriso suave, mas carregado de algo que ela não conseguia identificar, se espalhou pelo rosto de Padre Antônio. Era um sorriso tímido, mas ao mesmo tempo cheio de significado. Um sorriso que parecia dizer mais do que palavras poderiam expressar. Era o tipo de sorriso que fazia o coração dela acelerar, como se estivesse recebendo algo que não deveria receber. Um simples gesto, mas que deixava sua mente cheia de perguntas. Nos dias seguintes, a aproximação continuou, mas sempre de forma discreta, quase disfarçada pela rotina diária. Padre Antônio, sempre envolto em seu manto negro, com sua postura imponente e quase intocável, começava a só aparecer mais vezes perto de Dona Rosa. Ele a cumprimentava com palavras gentis, nunca intrusivas,
mas sempre carregadas de uma atenção que ela não estava acostumada a receber. Como vai, Dona Rosa? Zrenia lhe perguntava, com uma suavidade que parecia fazer o mundo ao redor dela desaparecer por um momento. Ele falava de maneira calma, mas seus olhos, seus olhos, sempre estavam ali, focados nela, de uma maneira que fazia Dona Rosa sentir algo que não sabia explicar. Em outras ocasiões, ele passava perto dela na igreja. E de forma quase imperceptível, mas cheia de significado, ele tocava gentilmente seu ombro. Era um toque rápido, quase como se ele não quisesse que ninguém percebesse. Mas Dona Rosa sentia a energia que ele transmitia. O toque dele, embora breve, a fazia sentir como se estivesse em outro mundo, como se tudo ao redor dela perdesse a importância. Mas ela sabia que aquilo não era normal. Ele era um homem de Deus, um homem da igreja, uma figura de respeito, intocável. Ele nunca poderia olhar para ela com esses olhos, ou tratar ela de forma tão gentil, tão especial. Dona Rosa sentia um nó em seu estômago toda vez que ele se aproximava. Ela tentava racionalizar, dizia a si mesma que tudo aquilo não passava de uma admiração por sua dedicação à fé, que ele só estava sendo cortês, como qualquer pessoa educada seria. Mas no fundo, ela sabia que aquilo não era apenas gentileza. Algo mais estava acontecendo ali, algo que ela não podia controlar, algo que a confundia profundamente. Ele, com sua postura reservada e distante, agora estava começando a mostrar um interesse silencioso. Ele, o padre, o homem que ela sempre reverenciara como um símbolo de pureza e retidão, agora parecia fazer algo que não deveria fazer. E ela, que sempre seguiu as regras e respeitou os limites impostos pela moral e pela sociedade, não sabia como reagir. Ela ficava desconfortável, mas ao mesmo tempo, não conseguia afastar a sensação de que ele estava se interessando por ela. Era um dilema silencioso, algo que a consumia por dentro. Ele, com seu olhar suave, parecia ver algo nela que ela não via em si mesma. Ela não sabia o que ele estava buscando, ou se ele mesmo sabia o que estava fazendo. Mas, à medida que os dias passavam, as pequenas interações entre eles se tornaram mais frequentes. Ele começava a procurá-la, a encontrá-la em pequenos momentos, como se estivesse buscando por ela, embora de maneira discreta, escondida nas sombras da sua própria vocação. E ela? Ela estava perdida, sem saber como lidar com aquilo, com essa chama silenciosa que começava a se acender dentro dela. Em uma tarde, quando ela estava passando pela porta da igreja, Padre Antônio apareceu de repente, como se estivesse esperando por ela. Ele a olhou nos olhos, e por um momento, tudo ao redor desapareceu. Ele disse, com uma calma que desafiava o silêncio: Dona Rosa, como tem passado? Espero que o dia tenha sido tranquilo. E nesse momento, quando ele fez uma pausa, ela sentiu o peso de suas palavras, não só pelo que ele disse, mas pelo modo como ele as disse. Era como se ele estivesse tentando se conectar com ela, mais do que apenas uma conversa superficial. Ele estava atento, interessado. E pela primeira vez, Dona Rosa sentiu que ele realmente a via, não como uma jovem de fé, mas como uma mulher com seus próprios sentimentos, seus próprios desejos. A sensação de confusão dentro de Dona Rosa se intensificava a cada encontro. Ela queria afastar aquela ideia, queria se convencer de que tudo não passava de um mal-entendido. Mas ao mesmo tempo, o que ela sentia era tão real, tão intenso, que era impossível ignorar. Ela sabia que não poderia dar vazão a esses sentimentos, que ele nunca poderia ser mais do que um padre, um homem de Deus. Mas, ainda assim, o que estava acontecendo era algo mais forte do que ela poderia controlar. E, enquanto as semanas se passavam, ela se perguntava se aquele olhar,
Aquele toque era apenas um reflexo de sua própria imaginação? Ou se havia algo mais acontecendo? Algo que iria mudar tudo em sua vida para sempre? Foi então que ele começou a deixar bilhetinhos para ela. Não eram bilhetes escancarados, mas palavras discretas, escritas com uma caligrafia cuidadosa e um toque de suavidade. Você tem um sorriso encantador, Rosa. Que o Senhor abençoe sua vida. Sinto que você carrega uma dor silenciosa, mas saiba que estou aqui para você. Aqueles bilhetes a fizeram sentir algo que nunca imaginara. O olhar dele, os gestos cuidadosos, agora estavam se materializando em palavras, em gestos de carinho que a deixavam confusa, mas também emocionada. Dona Rosa começou a perceber que seu coração estava se entregando a algo que sabia que não poderia ser. A paixão silenciosa foi crescendo, mas o medo também. O medo de ser descoberta, o medo de ser julgada pela cidade, o medo de viver algo que jamais poderia ser. Ela tentava afastar os sentimentos, mas não conseguia. Cada olhar trocado, cada bilhete deixado, a aproximava mais dele. Ela sentia que algo inevitável estava prestes a acontecer. E foi numa tarde quente, de sol forte e céu claro, que finalmente se encontraram. A cidade estava tranquila, com o som distante das ondas quebrando na praia, quando ele a chamou para a sacristia, sob o pretexto de discutir questões religiosas. Quando ela entrou, a porta se fechou atrás dela, e naquele momento, tudo pareceu parar. Ele a olhou com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes, e ela, sem conseguir mais se conter, se aproximou dele. O beijo que se seguiu foi suave, mas carregado de um desejo proibido, de algo que eles não podiam mais negar. Ele, com as mãos tremendo, tocou seu rosto, e ela se entregou ao que sabia ser errado, mas também o que seu coração clamava. Então, como uma explosão de amor, os dois se entrelaçaram em beijos carícais e amor. Meses se passaram com intenso amor cada vez mais forte, e a expectativa e aventura dos encontros escondidos. Certo dia, o padre Antônio, por determinação da igreja, recebeu ordem para transferir-se para outra unidade em Pernambuco. A dor foi tremenda para ele e para Dona Rosa, quando ficou sabendo de sua partida. O dia ficou escuro para ela, tudo desabou, a dor foi intensa, dor de uma perda que jamais poderia revê-lo. E assim sucedeu-se a partida do padre Antônio. A paixão entre os dois foi breve, mas intensa. O peso da culpa começou a se instalar em Dona Rosa, e ela sabia que não poderia mais esconder aquilo. Quando descobriu que estava grávida do padre Antônio, o mundo dela desabou. Ela, que sempre havia seguido as regras, agora carregava o peso de um pecado impossível de esconder. Ela sabia que sua vida mudaria para sempre. Por meses, ela carregou o segredo da gravidez em silêncio. O padre, em sua transferência para uma cidade distante, não soubera de nada. E Dona Rosa, com a vergonha, seguiu em frente, criando o menino Gustavo sozinha. Gustavo era um nome simples, mas cheio de amor. Ela o amava mais do que tudo. Mas a falta do pai o pesava em seu coração. A falta do amor de sua vida, do pai do seu filho. Décadas se passaram, mas o coração de Dona Rosa, aos 70 anos, ainda carregava as lembranças de um passado secreto, de um amor que, por mais que o tempo tentasse esconder, jamais se apagaria. Criando Gustavo, seu filho agora com 35 anos, ela sempre guardou para si a verdade sobre o seu nascimento, a verdade sobre o padre Antônio, o homem que ela amou em um momento proibido, e que até hoje ocupava um lugar imenso em seu coração. Ela sabia que Gustavo, com o tempo, começaria a questionar quem era seu pai, mas Dona Rosa nunca teve coragem de contar a verdade. Ela o amava demais para feri-lo com o peso da história que ela mesma não sabia como carregar. Até que um dia,
Dona Rosa recebeu uma carta do carteiro da cidade. Surpresa por não ter nunca recebido correspondência de ninguém, ao abrir o envelope amassado, ela encontrou uma carta que mudaria tudo. O papel estava levemente amarelado pelo tempo, mas a caligrafia que corria pelo papel era inconfundível. Ela sabia imediatamente quem a tinha escrito. A carta dizia: Querida Rosa, sei que o tempo e as circunstâncias não foram favoráveis a nós, e talvez este seja o meu último gesto para te encontrar, mesmo que de uma forma distante. É com grande pesar que escrevo, pois há muito tempo eu não me permito falar sobre o que senti, ou o que ainda sinto por você. Você sempre foi o amor que me consumiu, o amor que nunca poderia ser, mas que, ao mesmo tempo, foi o único amor verdadeiro que eu conheci. Eu estou em Águas Belas, em Pernambuco, agora. Fui enviado para cá, onde aceitei a missão de ser o padre desta pequena cidade. A vida aqui é tranquila, as pessoas são simples, mas a cada missa, a cada oração, o meu pensamento sempre volta para você. Mesmo com a distância de tantos anos, meu coração ainda carrega a lembrança do nosso amor proibido. Não sei se você ainda guarda algum sentimento por mim, mas eu nunca consegui te esquecer. Eu conheci alguém aqui, uma mulher simples e boa, que tem 3 filhos. Ela é o centro da minha vida agora, mas, mesmo assim, nunca pude deixar de pensar em você. O que vivemos ficou marcado em minha alma. E o amor que compartilhamos, embora silencioso e afastado pela minha vocação, foi o amor mais forte que eu já senti. Não sei se algum dia você soube disso, mas mesmo com a nova vida que construí aqui, minha mente, meu coração, continuam a te buscar. E quando estou sozinho, sinto sua falta como se fosse um peso que não consigo carregar. Rosa, eu preciso que você saiba disso. Eu não poderia mais viver sem expressar o que senti e ainda sinto por você. Se possível, gostaria de vê-la, de voltar a encontrá-la, mesmo que seja por um breve momento. Não tenho muito mais a oferecer, mas meu coração é sincero em suas palavras. E, por mais que eu tenha seguido outro caminho, você foi a mulher que me deu o maior amor que eu jamais teria imaginado. Sinto sua falta. Preciso vê-la. Com todo o meu carinho e respeito, assinado. Padre Antônio. Dona Rosa leu a carta várias vezes, as palavras queimando em sua alma. O Padre Antônio, o homem que ela nunca esqueceu, nunca deixou de amar. Agora estava escrevendo para ela, confessando o que ela já sabia, mas que agora, de maneira tão dolorosa, se tornava a verdade. Ele havia seguido em frente, construído uma nova vida, mas ele ainda a amava. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo um nó apertado no peito. Mas havia algo que ela não sabia ainda, algo que ela descobriria logo, caso ele viesse até ela, a visitar. Certo dia, sem saber o impacto de suas palavras, Padre Antônio, por um impulso, decidiu viajar até Candeias para finalmente ver Dona Rosa novamente. Ele não imaginava o que a vida lhe reservava ao dar esse passo. Mas o destino, sempre cruel e imprevisível, logo se encarregaria de revelar os segredos que ele ainda não conhecia. Dona Rosa, ao saber da visita de Padre Antônio, ficou em um turbilhão de emoções. Ela nunca havia imaginado que ele realmente retornaria, que ele ousaria se aproximar de novo depois de tanto tempo. Ela estava apreensiva, mas também cheia de um desejo profundo de vê-lo, de sentir o toque suave de sua presença, como nos dias em que a cidade era apenas o palco de um amor proibido, mas intenso. E o encontro aconteceu. Era uma tarde quente de verão, e a pequena casa de Dona Rosa estava silenciosa. Quando ela ouviu a porta, sua respiração falhou por um instante. Ele estava mais velho, claro, com as rugas que o tempo e a vida haviam marcado em seu rosto. Mas o olhar ainda era o mesmo. Ele a olhou, e algo nele, algo que ela conhecia tão bem,
a fez sentir uma mistura de alegria e dor. Ele entrou, hesitante, como se o peso de tantos anos, de tantos silêncios, fosse mais difícil de carregar do que imaginava. Rosa, ele disse, sua voz falhando ao pronunciar seu nome. Ela não respondeu de imediato. Apenas o observava, como se fosse impossível acreditar que ele estivesse ali, em carne e osso. E então, ele finalmente disse: Eu não sabia. Não sabia que eu tinha um filho. A confusão em sua voz era evidente. Eu sou o pai de Gustavo? Aquele momento, aquele instante, foi a chave que abriu o mistério. Dona Rosa, com os olhos marejados de lágrimas, respondeu: Sim, Gustavo é seu filho, Antônio. Ele é o nosso filho. Ele a olhou como se a revelação fosse demais para processar. O choque o atravessou como um golpe. Por tantos anos, ele vivera com a ausência de uma família, com a ideia de que tinha feito tudo certo, cumprido sua vocação. E agora, aos olhos dele, estava a verdade. Um filho, o fruto do amor que ele e Dona Rosa haviam compartilhado. Gustavo, que até aquele momento tinha ficado em silêncio, ouvia a conversa do seu quarto e se aproximou, tentando entender o que aquilo significava. Ele não queria acreditar. Seu pai, aquele homem que ele sempre admirou de longe, era o Padre Antônio, o homem da igreja. No começo, ele ficou furioso, envergonhado. Como isso seria possível? Seu pai, um padre, que nunca podia ser seu verdadeiro pai? Ele sentiu uma revolta enorme, mas Dona Rosa, com o coração apertado, pediu-lhe paciência. Ele é seu pai, Gustavo, e você precisa entender que o amor dele por nós foi verdadeiro, mas que a vida nem sempre nos deixa fazer o que queremos. Gustavo demorou a processar toda essa verdade, mas com o tempo, foi compreendendo. Ele foi aceitando a verdade, embora com um amargo sabor na boca. Ele tinha um pai, mas esse pai não poderia ser como todos os outros. A figura do Padre Antônio, com seu sacerdócio, com a vida que ele escolheu, nunca poderia ser a do pai tradicional. Mas com o tempo, Gustavo aprendeu a perdoá-lo e, por fim, a aceitá-lo como parte de sua vida. E foi naquele último encontro que, após tanto sofrimento, tanto silêncio, o Padre Antônio olhou para Dona Rosa e disse: Eu ainda te amo, Rosa. Você sempre foi o meu amor, o único que eu nunca esqueci, mas eu não posso ficar. Tenho uma família aqui, em Pernambuco. Ela precisa de mim. Dona Rosa, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para ele e disse: Eu sempre soube, Antônio. Eu sempre soube que o que vivemos era real, mas que a vida nos separaria. Não importa o que aconteça, o meu amor por você sempre será verdadeiro. E quando ele se foi, com um último olhar de despedida, Dona Rosa ficou ali, de pé, observando o horizonte, sentindo a brisa suave que vinha do mar. As lágrimas, que ela não conseguiu segurar, caíam lentamente pelo seu rosto. Ela sabia que o amor que compartilhara com o Padre Antônio, embora interrompido pela vida e pelos caminhos que seguiram, nunca morreria. Ele sempre estaria ali, dentro de seu coração, como uma lembrança eterna. Hoje, com meus 78 anos, continuo dizendo que o amor vale a pena, independente das características e circunstâncias. Se você ama, se entrega de corpo e alma para aquela pessoa, pois não sabemos até quando iremos vê-la.